Beleza. Tá tudo contigo. Ok. Bom, primeiro de tudo, sem dúvida nenhuma, a primeira coisa a dizer é da minha satisfação de estar com vocês, mesmo que virtualmente, numa loja que tem tanta história na Sociedade Teosófica, né? Tantas figuras que eu gosto, que saíram dessa loja, que estão nessa loja, e, e escolhi trazer para vocês hoje um tema que me veio à mente quando li uma obra chamada Espiritualidade Natural. Ela não foi traduzida ainda, mas essa obra é de uma senhora católica que, por várias circunstâncias da sua vida, inclusive de perdas importantes, afetivas, ela acabou chegando a um questionamento sobre a sua vivência católica, né? Bom, esse livro iniciou para mim uma reflexão, porque ela encontrou em Jung algumas respostas que ela não vinha encontrando na religião católica. E o tema que ela trouxe nessa obra, ele já vinha me provocando há bastante tempo. E quando Maria Tereza me convidou para fazer essa apresentação, eu falei, é hora de, pela primeira vez, organizar as ideias e compartilhar com irmãos para ver se isso faz sentido também para vocês, como faz para mim. Eu só queria também começar dizendo que me marcou profundamente, ainda na faculdade, uma obra publicada pela Theosophical Publishing House, chamada Psicologia Ocidental e Psicologia Oriental. Nessa obra havia um artigo chamado O Modo Oriental e o Modo Ocidental de Trabalhar com Emoções. Esse capítulo mexeu profundamente comigo também. E eu posso dizer que ele foi um norte na minha trajetória profissional. Muito tempo depois, eu recebo no meu consultório um rapaz de uns 19 anos, com um livro embaixo do braço, que me diz assim: eu queria fazer terapia com alguém que trabalhe da maneira como esse autor aqui diz, escreve. E tem uma tia minha que é psicóloga, eu perguntei para ela, ela falou: olha, talvez o Billy Bill, procure o Billy Bill, e ele vem conversar comigo, né? E eu peço a ele para deixar o livro comigo durante uma semana para ver do que se tratava, né? O que ele viu ali no livro e se realmente tinha alguma afinidade comigo. E a minha surpresa é que esse livro ele foi escrito pelo mesmo autor do capítulo daquele livro da Theosophical Publishing House. Eu nunca mais fiquei sabendo absolutamente nada dele. E encontro um autor que faz uma ponte entre budismo e, e existencialismo e fenomenologia. Ele continuou no caminho de fazer encontros entre o olhar oriental e o olhar ocidental. O livro era excepcional, eu recomendo a vocês, chama-se Em Busca de uma Psicologia do Despertar, de John Welwood, o nome dele. John Welwood. Ele faleceu recentemente e acabou se tornando uma figura muito importante nos Estados Unidos como um autor de psicologia das relações amorosas entre casais, né? E, bom, isso é muito coerente com o que nós fazemos na Sociedade Teosófica. Em 1875, a proposta, uma das ideias da Sociedade Teosófica era trazer a luz do Oriente para o Ocidente, como vocês sabem, né? Quando a doutrina secreta foi escrita, a física ainda se inspirava na noção newtoniana, mas na carta do Mahashohan, ali fica muito explícito que aquele Mahatma considerava
que as ciências exatas seriam o maior apoio para o pensamento teosófico no século que ainda viria. E vocês sabem que de fato foi assim, porque em seguida começam as pesquisas em cima do, do mundo interno do átomo, chamada física de partículas, e isso muda completamente a noção de realidade, numa proporção que ainda está longe de chegar nas nossas escolas e nosso pensamento comum, mas que aproxima imensamente, já como o Fritjof Capra, no Tal da Física, mostrava, aproxima muito o pensamento teosófico da ciência. Naquela época, sequer Freud tinha escrito o primeiro livro também. Daria para dizer que a gente nem tinha uma psicologia no Ocidente, né? E haviam os primeiros grandes gênios da psicologia buscando fazer pesquisas, mas ela, como a gente conhece hoje, começa com Freud, depois vem Adler, Jung, ou seja, começa a vir toda uma avenida de entendimento sobre o funcionamento da personalidade humana e sendo feita de uma forma que você não encontra similar nas psicologias, vamos dizer assim, ou nas filosofias orientais. Do Oriente veio uma visão de mundo, né, uma visão de ser humano, em que nós estamos prisioneiros de um estado ilusório, onde nós olhamos para o múltiplo e não vemos o uno, e, portanto, estamos fora dessa unidade essencial que é a fonte de tudo e a fonte da sabedoria. E todos eles, os caminhos que foram trazidos e indicados, sobre os quais Blavatsky escreveu, são caminhos que buscavam despertar a consciência humana para essa unidade original, essa sabedoria original, retirando a consciência do estado de ignorância que gera todos os sofrimentos. Nesses caminhos sempre havia uma ética para regular as relações e, ao mesmo tempo, indicações para a construção de um silêncio interior, uma tranquilidade interior que não pode ser obtida sem relações minimamente éticas, mas que, quando esse silêncio vai sendo conhecido e aprofundado, ele dá lugar ao surgimento de uma consciência mais plena, de duas maneiras. Numa delas, nos êxtases religiosos, que funcionam como um flash de luz, que muda completamente a visão do que está acontecendo, do que é a vida, ou, de uma outra maneira, mais similar a um dimmer, que vai aumentando a intensidade da luz pouco a pouco, com a consciência se tornando mais e mais sábia com o tempo passando a partir de um cultivo interior, né? Mas nessas abordagens orientais, o mundo é maia, né? O mundo, o mundo é ilusão e a realidade ela está para além do mundo. Quando a gente olha para o Ocidente e o caminho religioso que o Ocidente tomou, inspirado especialmente no cristianismo, mais recentemente, você encontra também a ideia de que o mundo é pecado, né? E de que a realidade está para além do mundo observado, ela está no mundo transcendente, né? E, e dessa maneira, nós temos uma inspiração muito profunda desse olhar, né? Se nós fôssemos fazer buscar uma metáfora para como que pudesse retratar essas espiritualidades transcendentes que visam a salvação e a saída desse mundo, como no cristianismo, ou a iluminação e também a saída da ilusão, como no budismo, no hinduísmo, etc. Talvez a melhor metáfora seja o céu mesmo, né? Que é usado efetivamente, especialmente no cristianismo. O céu como uma imagem
uma faceta da natureza com qualidades que são estáveis e confiáveis, por um lado. O Sol, né? Sempre lá, dando vida. As estrelas, com seus movimentos previsíveis. O vazio, que é uma coisa que me impressiona profundamente, olhar para o céu e me perguntar onde ele termina. Ou seja, um símbolo de infinito, um vazio que não tem fim. Como assim? Né? Isso é muito interessante e inquietante essa imagem do céu. Então, ela reflete o infinito e a previsibilidade. E eu gostaria de partilhar com vocês algumas das passagens dessa obra que me pareceram muito interessantes. Vejam se faz sentido. Experimentamos o Espírito Celestial na força e na coragem que nos chegam quando nos esforçamos para transcender nossos problemas diários, alinhar nossas mentes a uma perspectiva mais eterna e agir segundo princípios mais nobres. Isso eleva nossa atenção e nos torna conscientes de algo superior a nós mesmos. O espírito da Terra, por outro lado, parece fluir para dentro de nós, de baixo, como parte da vida de nossos corpos. Esse é o aspecto feminino de Deus, e nele estão as sementes da sabedoria e da orientação. Tão fértil e multifacetado quanto a natureza, ele transborda de vida, se move e se transforma com o tempo, suas miríades de formas em constante evolução. Experimentamos esse espírito natural em sonhos e visões, em vigília, em emoções e energias instintivas e nos próprios eventos da vida. Esses dois aspectos, o masculino da espiritualidade e o feminino da espiritualidade, são dois aspectos do divino e são universais. Eles aparecem de uma forma ou de outra, em diferentes graus de consciência, em todas as principais tradições religiosas. O lado masculino do divino nos eleva em direção às verdades eternas, que transcendem a vida humana, conduzindo-nos através da mente e do intelecto em seu caminho para o transcendente. Ao envolver a mente em sua trajetória ascendente, o espírito masculino gera ideias, mas aí, muitas vezes, ele se encontra estagnado. A meditação e a contemplação têm o propósito de nos libertar do domínio excessivo da mente, permitindo-nos ascender com o espírito masculino em ascensão ao reino superior e mais verdadeiro do divino eterno, no reino superior e mais verdadeiro do divino eterno, onde a realidade atemporal da unidade e do amor pode ser percebida além da compreensão da mente. Enquanto a mente não for transcendida, as ideias sobre o divino tendem a se enraizar e se fortalecer, dando origem à batalha de ideias que vemos nos conflitos religiosos em todo o mundo. Se o lado masculino do divino pudesse alcançar seu destino final e transcendente na consciência humana global, unificaria o mundo. Mas enquanto permanecer preso no reino das ideias, continuará a ser mais divisivo do que unificador. O aspecto feminino do divino, por outro lado, tende, por sua própria natureza, a unir todas as religiões em um nível fundamental. Isso porque se expressa através da natureza, através da vida da terra, e ao fazê-lo, fala em uma linguagem universal e simbólica. O espírito feminino está sempre presente no desenrolar natural da vida
e está sempre falando conosco, estejamos ouvindo ou não. Expressa-se através dos nossos corpos, e a linguagem do corpo é a mesma em todos os lugares. Expressa-se através dos sonhos, e sonhar é tão natural quanto universal. Expressa-se no mundo ao nosso redor, através da sincronicidade ou das coincidências significativas, e a ocorrência natural de tais fenômenos no desenrolar da vida é a mesma em todos os lugares. Quando percebo a sincronicidade, percebo-a exatamente como um membro de uma tribo em Bornéu ou um taoísta na China a perceberiam. Essa manifestação terrena do divino, esse reconhecimento de um ensinamento de uma sabedoria orientadora na vida natural do mundo, encaixa-se perfeitamente em todas as grandes religiões. Pessoas que não chegam a um consenso sobre ideias religiosas podem conversar em harmonia o dia todo sobre as maravilhas de Deus em seus sonhos e em sincronicidades. Partindo simplesmente da unificação das religiões do mundo, há uma grande necessidade de elevar o aspecto feminino do divino a um nível de consciência mais elevado. Fez sentido para vocês esse texto? Essa divisão entre o aspecto divino masculino e o aspecto divino feminino? Essa manifestação do sagrado na natureza, eu diria que nos últimos 5.000 anos foi sendo cada vez mais relegada a um segundo plano, na medida em que foram ganhando mais presença religiões institucionais focadas numa perspectiva do masculino. Quando se fala de uma perspectiva do masculino, paralelo ao que essa autora acaba de, acaba de expressar, aliás, deixa eu dizer para vocês o nome dela que eu não disse ainda, Joyce Hudson, no livro Espiritualidade Natural, Natural Spirituality. Ela, ela vai lembrar que esse encantamento humano pelo divino, pelo sagrado e pelo transcendente, quando atuando na sua dimensão masculina, nos coloca olhando para o que transcende e buscando ideias orientadoras, assim como marinheiros buscam estrelas, e buscando com o nosso pensamento entrar mais profundamente nos valores, nos ideais espirituais, no entendimento abstrato da sabedoria e escrevendo sobre Deus, criando teologias sobre Deus e gerando toda uma maneira de ver, pensar a respeito daquilo que transcende, mas permanecer ainda no campo das ideias, no que diz respeito a essa dimensão masculina, afirma ela ser um grande limitador. Vejam só, a ideia central da doutrina secreta é a da unidade. E nós poderíamos talvez falar de que existe em todo o universo uma unidade divina, né? Essa ideia da unidade, portanto, ela, como eu entendi na doutrina secreta, ela é a mais antiga das ideias. Tudo conectado com tudo. Foi essa forma como, contemporaneamente, a ciência traduziu a ideia da unidade. Para a ciência contemporânea, o entendimento dessa unidade vem pelas pesquisas da física que mostraram que os elétrons estão conectados uns com os outros
Isso desenvolve a perspectiva de campo que diz que todos os elementos de um campo estão absolutamente conectados e interdependentes uns em relação aos outros. Talvez a palavra contemporânea para a unidade seja interdependência ou interconexão. Mas a ideia que tudo é uno sofreu aparentemente uma decadência e foi traduzida como só existe um Deus. Só existe um Deus é a nota inicial para o conflito entre visões de mundo, a guerra entre as religiões. Se só a sua religião é fruto de um único Deus, o que é a religião do outro? Então só existe uma verdade e um Deus, e todas as outras religiões são relegadas ao campo da farsa, da mentira, do engano. Mas isso muda de figura quando a gente entende a origem do conceito original. Só existe um Deus, provavelmente uma degeneração de um conceito bem mais antigo, que é que tudo é uno na divindade, né? Mas, como ela diz, quando isso vai se concretizando no pensamento e virando dogma, aquela beleza do transcendente vai se perdendo. Trata-se da decadência da visão masculina da espiritualidade. Quando eu falo masculina, eu falo em termos arquetípicos. As funções masculinas da natureza, que os chineses chamam de yang, ou as funções masculinas da psique, em polaridade ou em contraponto ou em equilíbrio com as funções femininas da psique, arquetipicamente falando também. Aqui é como se estivéssemos falando de dia e noite, sístole e diástole, né? Então são princípios polares fundamentais. Nessa perspectiva que a autora traz, o sagrado masculino, ele evoca o encantamento e depois a ideia. Mas se a gente para olhar em termos culturais como isso se deu, a ideia de que a unidade se degenera na noção de um Deus vai gerar uma só religião, uma grande autoridade religiosa, um rei, relações hierárquicas de poder. É, diria que dessa visão nasce o patriarcado na nossa história. O masculino, como gênero, passa a ser dominante também. E aí você olha para o aspecto feminino da espiritualidade. Se você pensar na dimensão masculina como a luz branca que vem do sol, a dimensão feminina da espiritualidade, ela é a cor fracionada do arco-íris. Ela se manifesta no múltiplo. No múltiplo, existe em cada aspecto do múltiplo a presença do sagrado e a presença do divino. No universo teológico, é sempre a oposição entre a perspectiva transcendente, né, e a perspectiva imanente. Enfim, é a saída desse mundo ou vem de dentro a espiritualidade? A espiritualidade habita o que está dentro, né? É curioso. Na, o taoísmo é uma das importantíssimas filosofias do Oriente. Talvez a mais abstrata delas, basta ler o Tao Te Ching para captar o nível de abstração
do pensamento chinês. O nível de imagineria, de imaginação usado pelos, pelos chineses. Mas eles parecem ter feito uma melhor síntese dos dois aspectos, masculino e feminino, do que fizeram outras culturas. Porque se o próprio nome da sua tradição, Tao, é aquilo indefinível sobre o qual nada se pode falar, uma realidade que está para além da manifestação, esse Tao ele se expressa no que eles chamam de 10.000 coisas. E o taoísmo se caracterizou como uma das filosofias mais ricas em termos de simbolismo natural. A natureza vista como um livro de sabedoria, onde as grandes leis do espírito estão expressas nela. Grandes sábios taoístas crescem e se desenvolvem como observadores da natureza. Há por aí, na internet, uma passagem atribuída a Bernard de Clairvaux, que talvez vocês já tenham tido contato com ela, em que Bernard de Clairvaux diria: Eu aprendi mais sobre Deus com os carvalhos e as faias, que são árvores europeias, do que com livros. Aprendi mais sobre Deus com carvalhos e faias do que com livros. O que nos remete a uma sensibilidade original nossa e uma capacidade de aprender e de observar, que, quando dirigida aos fenômenos da natureza, no que eu poderia chamar de uma dimensão feminina integrada do espiritual, disso surge uma real sabedoria espiritual, né? Acabo de dizer que a ênfase na dimensão masculina da espiritualidade, ela está por detrás do surgimento do patriarcado e da hierarquização dos gêneros. Porém, não como fizeram os chineses, de uma forma a não compreender a indissolubilidade dessa conexão entre o masculino e o feminino. O masculino como a expressão original, a luz branca, e o feminino como a sua refração, a sua transformação em infinitos tons expressos na natureza, né? Portanto, uma unidade, porém dentro da diversidade. Quando a gente olha como foram, como ocorreram as comunidades originárias pré-patriarcado, existe um estudo de uma antropóloga chamada Maria Gimbutas, essa uma arqueóloga, antropóloga e arqueóloga, que revelou que, quando se faz escavações sobre civilizações matriciais anteriores ao patriarcado, o que se encontra são objetos celebrativos, porque é da natureza do feminino essa relação de cuidado e comunhão. Posteriormente, quando as escavações levam já para o período patriarcal, começam a surgir as armas com predominância, como uma característica de um masculino, e eu diria um masculino especialmente em desequilíbrio, de afirmação de si contra o outro. Se no feminino, na dimensão feminina da psique, se trata de sensibilidade, comunhão e cuidado, na dimensão masculina da psique, objetividade, conquista, construção de estratégias de poder, hierarquizações, etc., com esse lado negativo, vamos dizer assim, o negativo no sentido de degeneração, que o masculino, quando em desequilíbrio com a função feminina,
ele vira uma força destrutiva porque vira uma força de afirmação frente ao outro. Já na esfera da vivência feminina da espiritualidade, o reconhecimento das muitas formas de vida, a vivência em harmonia com a natureza, o reconhecimento do sagrado nas formas vegetais e animais. Isso está presente na simbologia antiga e na simbologia ancestral mesmo dos povos originários, que cria uma vida em harmonia, mas talvez sem aquele chamado para transcender que está no masculino. Portanto, quando eu paro para ver, refletir a partir desses estudos sobre nossa história espiritual, a história religiosa, eu vejo que o masculino e o feminino, eles são sempre numa busca de integração para uma vida espiritual rica. Vejam, por exemplo, quando você olha yoga e budismo, yoga e budismo, ah, é dito que é necessário serenar a mente, criar um espaço vazio pela meditação, né, para que as camadas mais profundas da mente possam emergir. Então, de certa forma, é um alerta, elas trazem um alerta para os muitos jogos de ego que fazem com que o egocentrismo continue acontecendo, mesmo num nível de inconsciência da pessoa. Como é que, por exemplo, o budismo tenta resolver isso? Eu me lembro de uma passagem de uma obra chamada Iniciações Tibetanas, da Alexandra Devinel. É possível que alguém aqui tenha lido essa obra. E ela dizia que o tibetano encara a sua jornada espiritual quase como um esportista nosso ocidental, né? Ou seja, superando desafios, buscando disciplinas, reaprendizados, numa busca de cada vez mais eficiência num modo devocional de viver, num modo meditativo de viver, ou seja, superando obstáculos, como faz um esportista de ponta, de alto rendimento, né? Portanto, quando você vê uma descrição como essa, você pensa, nitidamente é um projeto de ego, né? Eu estou buscando superar a mim mesmo. Agora, quando ele avança um pouco mais no caminho, as informações, os ensinamentos, as orientações que recebe vão na direção de desenvolver bodhicitta. O que é bodhicitta? É a mente compassiva, é a mente que pensa mais nos outros do que em si próprio, uma mente empática, uma mente que é sensível ao sofrimento de todos os seres, dos próximos e dos distantes, e que reconhece o sofrimento, se sensibiliza com ele, e especificamente no caminho Mahayana, a própria vida passa a ser um serviço aos outros. Portanto, olha que interessante como faz o budismo. Tem uma meta a ser alcançada, é a função masculina da psique sendo ativada em alto grau. Tem um olhar com sensibilidade para o outro, é a dimensão feminina da psique sendo elevada em alto grau. Essa é a maneira como no budismo se equilibra as funções masculinas e femininas da psique por meio de uma espiritualidade masculina e feminina. Ressaltando novamente que quando eu escolho esses termos masculina e feminina, eu estou falando assim, do básico da nossa realidade, que é que nós funcionamos por meio de polaridades.
A unidade ela se expressa primeiro por, por polaridades, como bem ensina o taoísmo, né? Aquilo sobre o qual nada se pode falar, primeiro se expressa como dia e noite, como yin e yang. Portanto, nós humanos somos uma expressão disso. Nós temos polaridades em nós. Ah, num tempo em que há um predomínio de uma tendência androcêntrica, ou seja, uma tendência a uma espiritualidade mais, vamos dizer assim, em cima de regras, de controle do comportamento dos outros. É natural que seja importante um complemento. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um sonho da autora que revela a percepção dela da experiência dela na igreja. Olha que interessante. Estou em uma igreja que parece ser predominantemente católica. Há muita atividade e pessoas, principalmente mulheres, sentadas em carteiras escolares mais do que naqueles bancos em que se ajoelha. Há um bispo lá, a quem conheço e amo como amigo, embora ele não esteja particularmente em sintonia com sua plenitude. Ele está circulando entre as mulheres para conduzi-las individualmente em oração, o que faz de maneira bastante severa. Vejo isso com muita clareza quando ele se aproxima de uma amiga de infância, agora uma mulher madura, independente e trabalhadora. Ela quer orar por uma amiga. Então o bispo se aproxima dela e segura seus braços firmemente contra a carteira, no que deveria ser uma posição apropriada de oração, forçando-a a orar com ele dessa maneira específica e rígida. Ela não aceita, soltando-se dele, se levanta, se afasta um pouco e senta-se em outro banco mais distante. Vou até o bispo, que agora está sentado em um banco de verdade, me sento no banco atrás dele, inclinando-me para a frente, coloco as minhas mãos carinhosamente em seus ombros e sussurro em seu ouvido que, se fosse eu, também teria me levantado. Ele está magoado, triste e perplexo. O antigo modo de funcionamento da igreja não se adapta mais às mulheres modernas. Em seguida, estou em outro ponto dessa igreja e vejo um grupo de clérigos de vestes brancas passando pela sala. São homens idosos e austeros, sem muita sabedoria e determinados a manter seu poder. Há uma brancura incolor neles, uma palidez. A congregação está diminuindo à medida que as pessoas desistem da igreja e se afastam. Quase não restam pessoas além de idosos na congregação, principalmente mulheres idosas. Em algum ponto dessa última parte do sonho, compreendo que meu papel é ajudar a trazer cor para a igreja. Ela faz um relato que aponta um fenômeno que hoje é perceptível, que a religião instituída ela já não cabe para muitas pessoas. E não cabe por conta dessa rigidez. Eu não sei se vocês têm essa informação, mas é curioso, né? Hoje, por exemplo, aqui onde fica o Instituto Teosófico de Brasília, se você, como aconteceu comigo, saí com minha filha para jantar na cidade de Braslândia, que fica pertinho ali do Instituto, eu fiquei impressionado. Numa só quadra, haviam três igrejas. Três igrejas. Isso fala da necessidade das pessoas de espiritualidade, mas tem um outro elemento aí na história. Há uma pesquisa na área da psicologia da religião que revelou que as igrejas fundamentalistas crescem vertiginosamente quanto maior o nível de insegurança e incerteza das pessoas, né? E eu acredito que hoje nós estamos vivendo um mundo de muitas incertezas e inseguranças, né? Para esse perfil, uma organização mais rígida dá segurança.
né? Mas em outros contextos, para outras pessoas, uma organização muito rígida da vida religiosa, ela limita, na verdade, o desenvolvimento da pessoa. É curioso. Jung dizia isso. Jung dizia que existem pessoas para quem caminhos genéricos são apropriados. Caminhos genéricos são aquelas coisas que servem para todos, como uma religião. Mas na medida em que a alma se desenvolve, que a consciência se desenvolve, a pessoa passa a necessitar trilhar um caminho único, né? Um caminho que não pode mais ser definido por fora. Ele passa a ser definido a partir de dentro, pelas necessidades de dentro. E para isso ele precisa de liberdade para poder fazer esse caminho, né? Uma pessoa que vive essa fase espiritual, ela tem mais, vamos dizer assim, confiança nela própria. E não cabe mais a confiança em autoridades externas. As autoridades externas passam a ser limitadoras, porque todas elas sempre buscam oferecer soluções que serviriam para todos. E no caminho mais autônomo de uma fase posterior do desenvolvimento, a necessidade é de um real amadurecimento psicológico. Lembrem que se uma pessoa segue regras muito fixas, muito firmes, ela tem a sua capacidade de experimentação da vida restrita pela autoridade. Portanto, ela não chega a amadurecer emocionalmente plenamente. Quando existe uma autoridade externa muito forte, não permite o amadurecimento. E, de alguma maneira, essa pessoa ainda fica um tanto infantilizada, né? Na segurança de ter a figura divina, ou o pastor, ou o padre, como figuras muito fortes, dando sustentação e segurança para ela. É essa razão pela qual, curiosamente, é muito positivo para pessoas em situação de criminalidade, ou seja, pessoas que, usando uma linguagem freudiana, perderam o superego, né? Elas não têm mais a instância do certo e do errado. Para essas pessoas, uma igreja muito rígida faz muito bem, porque substitui o pai, dá uma noção de certo e errado que na estrutura de personalidade delas, elas perderam ou nunca tiveram. Mas quando chega uma hora, tem uma certa hora em que a necessidade espiritual passa a ser de autonomia, de independência, e essas pessoas cada vez menos cabem em instituições muito rígidas, né? E quando chega esse caminho, fica ainda mais evidente a necessidade de integrar a dimensão masculina e feminina do espiritual. Masculina no sentido do chamado da transcendência, feminina no sentido do chamado para o encontro, para o cuidado, para a sensibilidade, para a relação saudável com todas as formas de vida, né? Talvez um grande exemplo disso seja um filósofo e ai, fugiu o nome. Como é o pastor judeu? Hum, Judaísmo, a autoridade religiosa, é um rabino, né? Então ele é um filósofo e um rabino, chamado Martin Buber. Eu já contei essa história para alguns colegas de estudo, de sabedoria eterna. Vou arriscar dizer para vocês de novo mesmo, e paciência se vocês já ouviram. O Buber era um rabino da orientação racídica, que tem entre as suas práticas um diálogo constante com Deus, né? Uma oração, estado constante de oração. Você imagina uma pessoa que passa o dia em sintonia com o divino,
em oração com o divino, partilhando com o divino, como fica o estado de alma dela, né? É uma elevação profunda. Mas o Buber recebia pessoas para orientação na sinagoga e um certo dia ele recebeu um jovem e conversou com o jovem, deu os seus aconselhamentos e foi informado de que horas depois esse jovem se suicidou, né? E Buber se perguntou onde eu estava que eu não vi, onde o jovem, eu não vi o sofrimento dele, eu não vi onde ele estava realmente, né? Em que lugar da alma que ele estava. Ele não viu porque estava com Deus. No embevecimento do divino, não foi sensível ao menino que estava na frente dele. Isso fez uma revolução na vida espiritual e religiosa do Martin Buber. E ele passou a considerar que não é possível um encontro do divino sem um encontro com o humano. E diz também sem um encontro com os outros seres não humanos, né? Ele desenvolve essas ideias no que hoje se chama a filosofia do diálogo de Martin Buber, né? Que ensina que nós vivemos dentro de dois modos de consciência. Um deles é operativo, que ele chamou de eu isso, em que as outras pessoas aparecem como um isso para nós, uma coisa para nós, como por exemplo, você vai pagar a passagem do ônibus, você não necessariamente tem um encontro com o cobrador, ou vai botar gasolina no seu carro. Você não tem pode não ter uma percepção sensível de quem está abastecendo, ou a pessoa da padaria, né? Mas nós temos uma outra possibilidade, que é o que ele chamou de eu-tu, que é quando realmente nós percebemos o outro, né? E essa atitude de perceber com sensibilidade o outro, quando o outro também nos percebe com sensibilidade, surge o encontro existencial verdadeiro que nos coloca definitivamente como seres humanos. Antes dessa capacidade de encontro com o outro, nós ainda não somos seres humanos completos. Basta ver que no encontro eu-isso, né, que é muito importante, a maior parte do nosso tempo nós vivemos dentro do modo eu-isso, nas relações operacionais, quando você tem que fazer um telefonema para a companhia elétrica, você pode não ter um encontro com a pessoa que te atende, e é uma relação operativa. Mas sempre que há sofrimento real, é o eu-isso que está por trás. Sempre que nós fazemos coisas das quais nos arrependemos, é no modo eu-isso que nós estamos. E quando fazem conosco algo que nos fere, é no modo eu-isso que o outro está. Então, apesar da importância, claro, do risco do eu-isso, a abertura para o eu-tu, para um encontro existencial verdadeiro, é o caminho da espiritualidade, de acordo com Martin Buber. E quando você para estudar a história dos grandes místicos, eles tinham essa qualidade. E essa é uma qualidade da alma que eu diria que é basicamente feminina, de acolhimento, de sensibilidade, né? Que permite um encontro real, um encontro amoroso. O amor, o amor, a gente nunca sabe quando ele vem, mas quando ele vem é porque nós estamos no modo eu isso. Desculpa, no modo eu tu. Quando ele chega, nós estamos no modo eu tu, né? Então, eu dizia há pouco que, independente das religiões, quaisquer delas, os grandes exemplos de místicos admirados, eles conseguiam integrar essas duas funções. Tanto esse vínculo com a unidade, com as grandes ideias, os grandes valores e um chamado pelo transcendente, como uma abertura para o encontro, para o reconhecimento do sagrado como imanente,
como aquele que está expresso na natureza, sendo nós mesmos expressões da natureza, né? Por isso é tão importante e tão verdadeira a expressão dos antigos de que nós temos um Pai celestial e uma mãe, que é a grande mãe que é a Terra. A expressão natureza, que vem do latim nato, é tudo aquilo que nasce. Portanto, esse planeta funciona literalmente como uma grande mãe, né? Então, um amor a Deus e que não seja acompanhada de um amor à grande mãe, ele é incompleto. E nós sofremos disso dentro da nossa jornada patriarcal, porque o patriarcado se esqueceu da dimensão feminina do sagrado e oprimiu tanto mulheres quanto o planeta, né? Isso nós estamos, penso, chegando ao fim desse ciclo, daí o surgimento de espiritualidades mais alinhadas com o planeta, com hoje, o que hoje se chama de o sagrado feminino, que são mulheres buscando uma expressão única e original para a sua espiritualidade, que é necessariamente uma espiritualidade que honra a natureza e todos os seres, que celebra a preciosidade da vida, né? Sem esse chamado pelo transcendente, talvez não fique completo. Agora, a perspectiva masculina transcendente, sem esse chamado para o encontro, para a celebração, para o reconhecimento do sagrado em todas as coisas, seguramente não está completo. E nós sofremos bastante disso já há alguns milênios. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Estou aberto para comentários, perguntas, Eu é, quero dar um aviso. discordâncias, Tá tudo aberto. discordâncias se houverem, tá bom? Eu queria dar um aviso antes, que eu esqueci de falar antes. Hoje nós vamos fazer uma comemoração depois da palestra dos 150 anos da Sociedade Teosófica e todos estão convidados. Comemorar. Teve festa. Então, aberto para comentários, perguntas e discordâncias. Vai, fala agora. Vê se tu ouve ele de longe. Oi, Marco Aurélio. Opa, te escuto bem. Dentro das religiões, que falarmos tantas espécies de religião, eu vou usar um argumento que tu usaste lá no Centro Raja, de umas palestras. Eu acho que talvez a palestra que eu mais lembro e mais replico e que mais foi esclarecedora para mim, tu tiraste do livro do Pierre Vai, eu não sei bem qual deles, talvez do Fronteiras da Evolução e da Morte. Tu faz uma associação, tu não, o Pierre Vai faz e tu replicou de uma maneira brilhante, dos chakras com as escolas de pensamento, não é? Então, é muito provável que essas religiões também elas atendam uma camada humana cuja consciência até precisa daquilo. Então, grosso modo, está tudo certo, né? Porque a família humana está em diversos graus da escola, né? Então, essa descrição dessa unidade, desse momento que a coisa vira um caminho único, já é lá o que seria do chakra cardíaco para cima, não sei. Então, é até interessante citar isso, porque, digamos assim, a gente vai se observando e vai se sentindo nessa escada de Jacó aí, até a divindade, e talvez não seja nem saudável fazer essa conexão última de querer se iluminar amanhã de manhã, porque a estrutura física não aguenta, né? E eu vou colocar uma outra situação interessante a respeito do masculino e do feminino, que eu tenho pensado de uma maneira engraçada é que a própria sexualidade não passa de um fenômeno químico, não é? E as pessoas dão a vida, matam e morrem, constroem impérios e perdem impérios por causa da sexualidade, quando talvez o aspecto, digamos, essa caminhada de iluminação vai oferecer lá na ponta essa identificação das polaridades internamente. Quer dizer, que o cara vive no barato. Inclusive, dá para fazer uma comparação quase, né? Tanto que a palavra é parecida, né? Êxtase, né? Tanto no micro quanto no macro. Então, aos que gostam muito ainda do estágio humano da sexualidade, pode vislumbrar que ali na frente pode ter muito mais disso, muito mais ampliadamente, muito mais equilibradamente, transcendente e tudo mais.
Bom, eu tenho ascendente em Gêmeos, Marco, desculpa, eu ando em círculos. Te diverte agora, fala o que tu quiser. Pronto. Ai, né, você trouxe alguns temas muito ricos, né? Primeiro, dessa relação entre os chakras e as escolas de psicologia, que o Pierre Weil brilhantemente definiu, né? Então, o chakra básico, o chakra básico ligado às forças da terra, por exemplo, seria o grito primal, terapia do grito primal, terapias que soltam mais o instintivo. O segundo chakra, mais ligado à sexualidade, ligado à escola do Reich, bioenergética e outras. O terceiro chakra ligado ao poder, né? Ao poder. Adler é um grande teórico sobre o exercício do poder. E o chakra cardíaco, mais ligado às psicologias humanistas, com influência de Buber, inclusive, né? Que se abrem para o encontro, né? O quinto chakra, que tem a ver com criatividade, que tem a ver com arte terapia, e o ajna, né, que tem a ver com ampliar a visão, a junguiana, né? Lá embaixo no sexualidade, o Reich e Freud, né? E em cima a transpessoal, a psicologia transpessoal que lida com êxtase religioso, né? E sobre a sexualidade, evidentemente a sexualidade ela cai dentro do assim aqui em cima, assim em cima como embaixo, né? A natureza nos ensina pela sexualidade a necessidade da integração dos opostos. O ato sexual é o símbolo completo da integração, da interpenetração dos opostos, e o resultado disso é o orgasmo, que é a maior felicidade física que uma pessoa pode ter e que simbolicamente significa o êxtase religioso e transcendente, né? Samadhi, o Nirvana, são orgasmos cósmicos, vamos dizer assim. E, e você falou também de que as pessoas precisam de uma experiência religiosa mais de um jeito ou mais de outro. Tem razão. E a gente aprende na literatura teosófica que as religiões elas têm uma adaptação, é a grande sabedoria adaptada para um povo específico, né? E é muito bom que existam variedades religiosas, para que cada pessoa possa ser atraída para aquilo que ela precisa, né? Aquilo que ela precisa. Nesse aspecto, a função da sociedade teosófica, a função da teosofia, é dar um quadro geral da espiritualidade que atrai as pessoas de mente aberta, né, e que permite entender processos psicoespirituais que ocorrem em todas elas. Obrigado, querido. Aí eu de volta. Eu convivo muito com um trabalho, né, com o pessoal jovem, né? E a gente vê que nessas novas gerações está havendo uma grande mudança, né? Eles não vêm mais com essa estrutura de poder e eles já vêm mais com o espírito de colaboração e ajuda mútua, né? Então, eu acho que a transformação já está vindo assim, com essa mudança de geração. Para a gente que é mais antiga e foi criado dentro do feminino e masculino físico, né? As funções do homem, as funções da mulher, né? Fixas e rígidas, né? Essa coisa que está se transformando e se integrando talvez mais, né? Parece que já está acontecendo, né? Já está em movimento, né? Não sei o que tu acha. Sua fala ela me provoca duas coisas, Maria Teresa. A primeira delas é que a rigidez masculina e feminina nem na natureza ela se encontra de forma absoluta, né? Você vê nas espécies tem o macho e a fêmea, mas se você olha para além dessa divisão biológica, você tem
o meio-dia e a meia-noite são momentos únicos, e aí nas outras horas tem uma mescla de noite e dia para cada hora de forma diferente. Então, assim, existem pessoas que têm muita testosterona, que têm uma tendência muito masculina, vamos dizer assim, pessoas que têm já baixíssimo, homens inclusive com baixa testosterona, que têm uma outra abordagem para a vida e uma outra necessidade, mulheres também, e agora nós vivemos uma fase de revisão de conceitos sexuais, então é o que a gente está observando. E o que você está trazendo sobre as novas gerações, eu me pergunto se isso já não é o que na literatura teosófica se chama o surgimento da sexta subraça, né? Na perspectiva teosófica, nós estamos vivendo uma fase de autodesenvolvimento do intelecto, que vai ser sucedida ainda na fase de desenvolvimento do intelecto por uma. Sucedida não, ela vai ser enriquecida por uma qualidade mais profunda da consciência que é a intuição. A intuição, na perspectiva teosófica, é o senso da unidade. Dá um senso de pertencimento, um senso de fazer parte. E então isso que você observa nas novas gerações, uma abertura para a cooperação, já pode ser uma expressão disso, né? Por outro lado, para mim é muito claro que existem movimentos psíquicos coletivos, né, que buscam reequilibrar tendências. Então, se nós estamos agora no auge do individualismo, né, no auge do individualismo, não sei se vocês concordam comigo, mas eu vejo assim: nós estamos vivendo o auge do individualismo, então que haja um movimento psíquico compensatório com o nascimento de pessoas mais abertas para a cooperação, me parece natural, me parece natural e positivo. Jung que ensinava isso, né? Existem movimentos compensatórios coletivos na consciência, assim como existem movimentos compensatórios. Compensatórios que eu digo é o seguinte: a gente evolui muito numa direção, por exemplo, eu sou muito racional, né? Sou muito racional. Eu começo a ter espontaneamente em mim desejos de fazer algo que eu gosto muito, ou uma tendência a me apaixonar, ou me encantar com alguma coisa. E se isso não chega à consciência, o sonho faz isso. No sonho, a pessoa começa a ter experiências muito emocionais, por quê? Porque está compensando o excesso de razão, né? Compensando o excesso de razão. E do ponto de vista coletivo, isso me parece ocorrer também. Lembrando que a fase mais sombria da Idade Média, ela gera o iluminismo, né? Que faz uma compensação, e mais para frente vem o romantismo, que compensa o excesso de razão. Depois vem o positivismo, que compensa o excesso de emoção. E então esses movimentos compensatórios eles existem, e feliz daquele que não precisa seguir a onda para fazer essa integração de opostos em si, né? O caminho para mim é esse: integração dos opostos via discernimento e maturidade. Joaquim, vai. A pergunta que não quer calar: tratou o menino ou não? Como? A pergunta que não quer calar: o menino se tornou um paciente, um cliente ou não? Ah, sim, sim. Tivemos um lindo processo. Tivemos um lindo processo, e ele me deu um presente, um baita do presente, que é restaurar o contato com o Elwood, que eu tinha perdido depois do. O engraçado é que eu vi aquele livro, cara, eu conheço esse nome, John Elwood. Eu não lembrava, né?
E aí um dia caiu a ficha. Naquela semana mesmo caiu a ficha. Cara, não acredito. O John Elwood é o autor daquele super capítulo, né? Aí eu fui conferir, porque eu tinha também o livro, e era o John Elwood. Ah, Recomendo que vocês leiam o livro dele, viu? Em Busca de uma Psicologia para o Despertar. Não é um livro para psicólogos, Marco é um Aurélio, livro ainda um universal. Oi. um comentário interessante. Um dia eu estava com uma Karine em Brasília, a gente ia voar não sei para onde, estava saindo do Brasil. E lá foi uma teosofista, que eu peço desculpa, não lembro o nome, fazer um horário, que a gente ia esperar 3, 4 horas no aeroporto. E ela contou uma experiência muito rica do namorado dela. O namorado dela estava trabalhando com índios, coração da Amazônia, não é? Porque eles não conheciam nada de branco, nem nada, enfim. E daí, nesse intercâmbio, nesse estudar a vida do índio, ele disse como era a questão filosófica daquela tribo, daquele índio, sei lá, que era o seguinte: quando a questão filosófica surgia, ele ficava atento. Se um passarinho cantasse, ele, digamos assim, agradecia e entenderia que aquela é a resposta. Porque eu anotei na tua fala que a natureza está sempre falando com nós, quer a gente escute ou não, não é? Então, essa Exatamente. perspectiva de assim que surge a inquietação filosófica, se a gente se dá o direito de olhar que a resposta pode vir imediatamente, é que a gente talvez não acredite que essa linguagem pode ser tão instantânea e tão poderosa. Mas, às vezes, quando eu faço esse exercício da sincronicidade, é assustador como a coisa é rápida e envolvente, né? Só para trazer esse exemplo que eu achei genial, assim, que surge a questão e talvez já surja a resposta. Eu, quando era criança, eu tinha o hábito de estar sempre pegando respostas. Eu perguntava as coisas e pensava, não vai vir no sinal. Aí o passarinho cantava, ou caía uma folha, alguma coisa acontecia e eu dizia, isso aqui. E aí, assim, tudo era, como é que chama, oráculo, sabe? Estava sempre atenta. Legal. Para mim faz absolutamente todo sentido que vocês dois estão falando. Todo sentido. É a minha experiência também, também, de estar surpreso e apaixonado por essas, como é que eu vou dizer assim, uma inacreditável conexão que nós temos com todas as formas de vida. E que como a natureza reage, como ela reage ao nosso funcionamento, aos nossos questionamentos. Eu tenho essa mesma experiência que você, viu? Eu pergunto, pergunto e eu sei que a resposta vem. Das formas mais variadas. Um dia desses eu estava com uma questão, olha só, é interessante como é que acontece, né? Tem muitas maneiras como as respostas chegam, mas eu tinha uma questão a resolver e fui, coisa de maluco, conversar com uma árvore sobre. Tamo Coisa junto. de maluco, é maluco entre aspas, tá? Isso é muito saudável. Fui Sim. conversar com uma árvore sobre o assunto. E o que aconteceu foi que o meu olho, sem que eu controlasse o meu olhar, ele foi direto para uma parte da árvore. Isso é que é incrível e inexplicável. Foi direto para uma parte de uma árvore e naquela parte ela era o símbolo do que eu precisava, é o símbolo da resposta. Aquele símbolo era a minha resposta, né? E por aí muitas outras formas, como por exemplo, você está com uma questão, olha para o lado e tem uma árvore sendo estrangulada por um cipó e aquilo ser a representação do que eu estava pensando e perguntando. Aí sabe esse tipo de coisa, né? Tipo, olhar Me para a nuvem. recordo de um livro, de um livro de uma colega que trabalha com a abordagem que eu trabalho. Estava com uma paciente com muita dificuldade de fazer ligação, contato com o outro, e ela atende caminhando numa floresta, e as duas estavam caminhando, de repente decidiram sentar, sentaram e ficaram em silêncio, e de repente, quando elas olham, uma aranhazinha estava fazendo uma teia entre as duas pernas delas.
perna de um e a perna de outro. Ou seja, a aranha estava simbolizando ali o contato que a moça não conseguia fazer, né? Então, esse tipo de fenômeno, de metáfora, isso tudo fala de uma natureza viva e consciente, que a nossa consciência está em sintonia com tudo na natureza, né? Então, Bernard Clairvaux diz que viveu isso, o Francisco de Assis a gente sabe que viveu profundamente isso, né? E Obrigado. quantos místicos mais, pajés, pajés espiritualmente sábios, vivem exatamente isso, né? Mais alguma Aliás, colaboração? uma provocação que eu faria a vocês, peguem o livro Reino dos Deuses, do Geoffrey Hodgson, e comparem com o livro A Queda do Céu, do pajé Davi Copenau. Provoco vocês a fazerem isso. Ela pede que repita o nome que ela quer anotar. Tá? O Reino dos Sim, Deuses, que a gente conhece, do Geoffrey Hodgson, Ó, esse eu acho e, que até tem aqui na sim. biblioteca. E o outro? e o outro é A Queda do Céu, A Queda do Céu, de Davi Copenaua. Vocês vão ver assim a Nada mais. realidade da vida fora do corpo, a realidade da vida fora do corpo, a realidade dos seres, seres encantados, seres invisíveis que existem na natureza, relatados por um pajé. Aurélio, tu tens um tempo ainda para eu contar mais uma historinha? Tem, contar, está vendo? O ano passado, eu fiz um tour que eu saí daqui de 6.000 quilômetros, fui até a Chapada dos Guimarães, que teve a escola da sociedade, fui até Brasília e voltei. E em algum momento eu botei no meu celular escutar uma palestra, acho, de um desses pajés aí, né? E daí o algoritmo vai trazendo um, vai trazendo o outro, lá pelas tantas, ele traz uma história muito interessante. Alguém foi visitar uma tribo e tinha uma pessoa assim, sentada, mas não presente, era só um corpo. Isso, o que aconteceu com aquele ali? Ah, ele foi até o sol e depois não conseguiu voltar. Ah, é? Então, os outros pajés se reuniram e foram em missão, mas ele estava muito longe e não conseguiram achar ele. Então, os outros voltaram, mas ele não. Eles estavam indo ao sol, né? E ele fala isso de uma maneira completamente normal, né? E nós, civilizados, fazemos pouco e fazemos graça desta coisa fabulosa. E eu acredito que ele foi ao sol mesmo. É isso. Que legal. Mais alguma colaboração? Joaquim, mais alguma? Não, tá nervosa? Não, Próxima palestra em dezembro. É dizer, então, te agradeço muito. Tenho Eu certeza que que foi agradeço. de muito conhecimento, muita reflexão para o pessoal. E a gente fica te agradecendo e de repente a gente marca uma próxima vez, mais adiante. Tá? Muito Obrigada. obrigado, gente. Obrigado. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, Marco. Vai com Deus. Opa, tchau, tchau. Obrigado.